Amados, eu quero convidar vocês a irem comigo no livro de Jonas. Jonas, capítulo de número 1. Nós conhecemos muito bem a história de Jonas. E Deus colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, nessa manhã. Profetas e profetisas, vocês sabem quem vocês são? Vocês sabem quem vocês são diante das adversidades? Será que nós, quando a ansiedade vem, bate sobre nós, será que nós sabemos quem nós somos? Ou será que nós esquecemos? Jonas capítulo 1, a partir do verso 1, conta uma história que nós já conhecemos. E se você puder acompanhar comigo, diz que o Senhor Deus deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária. Repita comigo: direção contrária. A fim de fugir do Senhor, desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Fala para o seu lado: pare de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Verso 5, lê bem alto, igreja, o que diz? Quem tem sono pesado aí? Eita glória. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: levante-se e ore ao seu Deus, que sabe, quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Verso de número 7, você pode ler bem alto? Porque essa terrível tempestade veio sobre nós. Perguntaram: quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? E qual a sua nacionalidade? Vamos repetir de novo, vamos lá? Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? E qual é a sua... Mais uma vez, vamos lá? Quem é você? Qual a sua profissão, de onde vem e qual é a sua nacionalidade? Eu quero que você leia comigo o verso 9, mas com toda a sua força. Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus. Senhor, fale conosco nessa manhã. Quem somos nós, Senhor, diante de tudo que tem acontecido? Somos profetas e profetisas da tua casa. O Senhor está levantando, chamando a nossa igreja a um posicionamento que já é nosso desde o momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Que possamos nos mover debaixo da tua palavra nessa manhã. Fale aos corações, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Pode sentar, querido, querido. A história já é conhecida por nós, né? Aleluia. Mas o Espírito quer nos fazer enxergar algo interessante nessa manhã. Jonas recebe uma palavra direto da parte de Deus: apronte-se e vá à grande Nínive. Mas no verso 3 a palavra diz que ao se aprontar, ele vai para o lado oposto. Então começa a jornada do profeta Jonas de fugir do seu chamado, de fugir da sua missão e de fugir do seu propósito. Sabe, todos nós temos um chamado. Alguns foram chamados para empreender, para ser um bom gestor, para ser uma boa professora, um bom professor, para ser uma pessoa didática em música, uma pessoa... Cada um tem a sua profissão, um excelente vendedor. Eu conheço uma boa vendedora que é a Cristina. Cristina é fera. Cada um de nós temos um chamado. Mas independente da nossa vocação profissional, todos nós temos uma missão da parte de Deus, que é o ide e pregai o evangelho a toda
criatura. Essa é uma missão nossa. Você pode exercer essa missão mesmo você estando arrumando um cabelo de alguém. Você pode cumprir a sua missão do ID, mesmo você cuidando de planilhas, atendendo, vendendo. Isso é inerente ao que nós fazemos. Você pode cumprir o ID sendo um médico e assim adiante. É por isso que 1 Coríntios capítulo de número 13, verso 4, vai dizer a nós que é a nossa missão. Nós como profetas, 14, desculpa, nós como profeta, nós temos que lembrar que a qualquer momento, é oportuno para fortalecer pessoas, para animar pessoas e para impulsionar pessoas, consolar pessoas. É da nossa missão, como homens e mulheres de Deus, como profetisas e profetas, em que em qualquer circunstância temos que fortalecer, animar e consolar as pessoas. E é curioso porque o profeta Jonas é como muitos de nós. Ao invés de nós irmos para Nínive, aonde é a vontade de Deus, nós estamos indo para Tarsis, onde está longe da vontade de Deus. Ao invés de nós irmos para Nínive cumprir o nosso chamado, nós estamos indo para Tarsis porque nós não queremos cumpri-lo. E o resultado disso é muito simples. Quando os profetas se calam, a perversidade, a maldade, o ódio começa a tomar o holofote, começa a falar mais alto. Quando eu e você nos calamos com a nossa missão em Cristo, tudo que é mal, tudo que é maligno, tudo que é odioso, começa a falar mais alto do que a voz de Deus. Olha para Nínive. Nínive, a perversidade estava aumentando, então Deus manda Jonas ir para lá, porque aonde tem um profeta, o mal vai se calar. Conta-se-nos a história de que, depois do ataque, do massacre de Columbine, em que 2 jovens pegaram suas armas e entraram na escola e mataram vários alunos, vários amigos de escola. Depois daquele ataque, criou-se um sentimento de decepção, de tristeza, de o que nós estamos fazendo com a juventude. Então, uma jornalista foi perguntar a Hillary Clinton, que era esposa do atual presidente Clinton na época, onde está Deus nisso tudo? Onde estava Deus? Por que aqueles jovens morreram? E ela disse muito bem: Deus, vocês tiraram da escola quando deixaram de fazer a oração do Pai Nosso, quando deixaram de orar nas salas de aulas, quando deixaram de ler Bíblia na sala de aula. Vocês tiraram Deus da sala de aula. Quando a voz de Deus se cala, a perversidade aumenta. Jonas vai para Nínive, porque a perversidade daquele povo está incomodando os meus ouvidos. Está me trazendo nojo. Vá para Nínive e seja profeta de Deus. Quando profetas se calam, a perversidade se espalha. Não havia ninguém para confrontar as injustiças de Nínive. Talvez Nínive possa ser a sua faculdade, que é bem provável. Ainda mais se for federal. Talvez Nínive seja o seu trabalho, onde pessoas estão tentando dominar sobre o outro, enganar o outro, tentar ser melhor do que o outro, uma briga constante, um ciúme. Talvez Nínive seja até a sua casa, onde a guerra e injustiças acontecem. Por isso que Deus está nos levantando para ser profetas na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa cidade, na nossa escola, aonde a gente estiver, nós temos que ser boca de Deus naquele lugar. Nós somos profetas e profetisas e precisamos nos posicionar. Porque se nós não nos posicionarmos, o inimigo vai se posicionar no nosso lugar.
Se nós não abrirmos a boca, o inimigo vai continuar abrindo a dele e dizendo palavras de maldade, palavras de ódio. Nós somos chamados para algo maior. Jonas entra no barco, ao invés de ir a Nínive. Ele dorme no barco. Então Deus manda uma tempestade. A tripulação acorda e faz 4 perguntas que ecoam sobre nós nessa manhã. E essas 4 perguntas são base totalmente para o nosso sermão nessa manhã. Verso 8 de Jonas 1. A Bíblia vai dizer que as perguntas são: quem é você? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? E qual é a sua nacionalidade? Você pode repetir comigo? Quem é você? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? E qual é a sua nacionalidade? Essas são as perguntas que vão refletir a nós hoje, e eu quero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa incomodar o seu interior, para que essas respostas possam fluir sobre nós, que essas perguntas nos incomodem, e a resposta do Senhor possam nos nivelar e nos levar de volta para o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, que era a vontade de Deus. Por isso, a primeira pergunta é: quem é você? O verso 9 diz que Jonas respondeu: eu sou hebreu. Repita comigo: eu sou hebreu. Veja, Jonas não diz: eu sou profeta, que é a sua função. Muito menos ele diz que é israelita, que é então a sua nacionalidade. E muito menos vai dizer a sua condição: olha, eu sou fugitivo. Eu sou fugitivo. Mas ele responde: eu sou o quê? Hebreu. Jonas está num navio fenício. Vários ali adoravam diversos deuses. Verso 5 diz que então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Eles conheciam deuses, os seus muitos deuses, o deus Baal, o Dagon, o deus Astarote, mas algo eles sabiam: que o Deus dos hebreus é um Deus diferente. Eles sabiam que o Deus dos hebreus, aqueles que adoravam a Deus de Israel, os deuses hebreus, era um Deus, eles sabiam que os hebreus serviam um único Deus invisível. Diferente deles que adoravam tudo que viesse à frente, eles sabiam que o hebreu sempre adorou um único Deus. Um Deus que não tem imagem, é um Deus invisível. Um Deus que você não pode fazer monumento a ele. Eles também sabiam que todo hebreu dizia que o seu Deus era aquele que criou os céus, a terra e o mar. Eles também sabiam que os Deus dos hebreus é o Deus que tinha uma história única para com o seu povo. Eles sabiam que o Deus dos hebreus o fizeram sair do Egito como escravo, abriu-se o mar vermelho, eles atravessaram. Eles sabiam que os deuses dos hebreus era aquele que fez com que o povo caminhasse 40 anos no deserto. O Deus dos hebreus, eles sabiam que era o Deus que deu Canaã para eles, que cada cidade e estado foi perdida por causa de um Deus poderoso. Agora não preciso dizer mais. Por causa de um Deus poderoso, eles sabiam disso. Por isso que o texto é fascinante, porque quando eles entenderam que Jonas diz: eu sou hebreu, eles disseram: eu sei quem é o Deus desse cara. Eu sei quem é o Deus desse homem. O Deus dos hebreus é aquele que homens andaram na fornalha ardente e não morreram. Esse é o Deus dos hebreus. Você sabe que a palavra hebreu significa passar, atravessar para o outro lado. Quando Jonas diz: eu sou hebreu, ele está dizendo: Abraão foi chamado hebreu porque ele atravessou o Eufrates. O povo hebreu atravessou o Mar Vermelho. O povo hebreu atravessou de Jordão com Josué. O povo hebreu atravessou o deserto, os exílios com esperança. Quando ele diz: eu sou hebreu, ele está dizendo: eu pertenço ao Deus que faz o seu povo atravessar lugares inimagináveis. Quando ele diz: eu sou hebreu, aqueles homens entenderam: esse homem faz parte do povo cujo Deus faz atravessar lugares inimagináveis. E aí, irmãos, quando Jonas diz isso, o coração dele começa a ser tomado por um sentimento único. Sabe,
Eu sou Hebreus. Jonas está em rebelião. Jonas está contrário à vontade de Deus, mas ainda assim ele sabe quem ele é. Jonas está falhando na sua missão aí para Tarsis, mas ele não esqueceu a sua identidade. Eu sou hebreu. Veja, identidade bíblica não é o que você sente, é o que Deus fala sobre você. Você é filho, você é amado, você é o precioso ao Senhor, você é o tesouro do Senhor, você é querido pelo Senhor, Deus ama você. Isso é identidade, não aquilo que eu estou sentindo. Veja, lá está Jonas, no meio da tempestade. Quando os marinheiros percebem que Jonas é o culpado, eles perguntam: quem é você? E a minha pergunta nessa manhã para cada um de vocês é que diante da tempestade, quando ela vier sobre nós e ela nos perguntar quem é você, o que você dirá? O que você dirá? Veja, a tempestade traz medo, traz ansiedade, traz insegurança. E tudo isso nos fará esquecer quem Deus diz que nós somos. Tudo isso tem tendência de nos causar tanto medo que a gente esquece quem Deus é em nós. Por isso, o que você dirá quando a tempestade lhe afrontar? Será que você vai ter a ousadia de dizer: eu sou filho do Deus vivo? Será que você vai ser ousado ou ousada a dizer: eu sou o templo do Espírito Santo? Será que você vai dizer: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus? O que você vai dizer? Quem é você? Não responda com seus medos. Não diga: eu sou ansioso, eu sou fraco, eu sou inseguro, eu sou confuso, eu sou covarde, eu sou uma pessoa carregada de mágoas, uma pessoa carregada de palavras contrárias. Isso tudo são sintomas que a gente sente, mas não são a nossa identidade. Por isso que nós precisamos responder quem nós somos em Cristo. Quem é você? Quando notícias ruins vierem, quem é você? Quando palavras contrárias vierem, quem é você? Quando o medo toma conta, Jânia, quem é você? Em nome de Jesus, que você diga: eu sou filho amado em Cristo Jesus. Que você diga com autoridade: eu sou comprado pelo sangue de Cristo Jesus. E por mais que o medo grite, por mais que a tempestade venha, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. A segunda pergunta que eles fazem é: qual é a sua profissão? Repita comigo: qual é a sua profissão? Aqui é sobre ocupação. E Jonas poderia também responder: eu sou profeta, eu sou pregador, sou mensageiro de Deus. Mas o que Jonas responde no verso 9? Eu adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Eu adoro o Senhor. Jonas está dizendo: mais do que eu faço, o que eu realmente sou é um adorador. Sabe, nós não somos professores, advogados, gestores, pastores, seja qual for a sua profissão. Nós somos adoradores que ensinam. Nós somos adoradores que trabalham com a medicina. Nós somos adoradores que gerimos coisas, somos adoradores que cuidamos do cabelo de alguém, nós somos adoradores que somos manicure, pedicure, seja como for. Primeiro nós somos adoradores, depois nós cumprimos a nossa função. Porque o fato de eu ser adorador, eu entendo que a adoração, o fato de eu ser adorador me potencializa naquilo que eu faço. Veja, eu sou pastor e adorador? Não, eu sou adorador e depois eu sou pastor. Porque a minha adoração ao Senhor vai potencializar a minha profissão, o meu chamado. Veja, Deus não procura gestores, médicos, pastores, músicos. Jesus diz em João 4, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Ser adorador potencializa quem nós somos. Potencializa quem nós somos. Entenda, quem não se curva diante de Deus, quem não o adora primeiro, está propício a se curvar a ídolos. Por isso que primeiro somos adoradores, depois cumprimos a função. Porque se eu inverter isso, vai dar problema.
Vou te explicar por quê. A Bíblia conta para nós que Jonas, e nós já trabalhamos o livro de Jonas no Café com Bíblia, a Bíblia conta para nós que Jonas, ele era um profeta que amava a sua terra. Como um bom judeu, ele ama a sua terra. Jonas era um patriota, só que ele era além do normal. De tal maneira que quando Deus manda ele ir para Nínive, ele não quer ir, por quê? Porque ele sabia que Nínive era inimiga do seu povo. E entre seu patriotismo e cumprir a vontade de Deus, ele disse, não, eu não irei. Eu não irei. É interessante isso porque o texto nos mostra em Jonas capítulo 2, verso 8, em que ele reconhece isso. Dentro da baleia, aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Senhor, eu reconheço que quando eu deixei de cumprir a tua missão, o propósito que o Senhor me deu, a direção que o Senhor me deu, a vontade do Senhor, eu o deixei porque eu amava mais a minha terra do que a tua vontade. Então aqui dentro da baleia eu reconheço que os que adoram falsos deuses dão as costas para a misericórdia de Deus. Ele está confessando o seu pecado. Eu dei as costas para Deus. Porque se eu não sou adorador, em primeiro momento, eu com certeza vou dar as costas ao Senhor. Porque aí vai vir aquele momento único dentro de nós. Olha, pastor, eu sou músico, depois eu sou adorador. Então no dia que você não cantar, você vai deixar de ser músico. Mas se você adorar Deus primeiro, não importa se você vai cantar ou não. Pastor, eu sou pregador antes de ser adorador. Então no dia que você deixar de pregar, você vai querer sair, porque na sua cabeça você só serve para aquilo e não para ser um adorador. Às vezes a gente não entende porque muitas pessoas vêm sair da igreja, porque às vezes é assim, você adora mais o cargo do que a Deus. A gente já viu isso tantos anos na nossa vida, e tem gente que já viu mais tempo que eu sou novo ainda. Mas igreja misericórdia, o que eu mais via isso quando era membro no catete, eu ficava assim perplexo, e depois que eu virei pastor eu entendi. Eu amo muito mais adorar o Senhor do que o cargo que eu tenho. Isso tem que ser para nós importante. Eu sempre falo, Senhor, eu reconheço, e graças a Deus que eu reconheço isso, porque houve tempo que eu não reconhecia, mas hoje eu sei que sem eu aqui a igreja vai avançar do mesmo jeito, porque Deus vai fazer crescer a vontade dele, isso é inerente a mim ou a você. Talvez sem você também no seu ministério a coisa vai acontecer, porque é inerente a mim e a você, a vontade de Deus. Talvez uns vão fazer com que o tempo encurte, outros vão demorar muito mais tempo. Mas o fato é, eu primeiro sou adorador, depois eu sou profeta. E sabe qual é a coisa mais importante e mais fascinante desse texto? O que Jonas adorou, senão a pátria, senão a sua terra? Sabe, mesmo coisas boas podem se tornar ídolos para nós. Talvez o seu ministério, a sua família, a sua carreira podem ocupar o lugar que é de Deus. E quando Deus nos der uma direção, a gente vai dizer, eu não. E aí nós vamos ser capazes de virar as costas para Deus. E é o que Jonas está falando, eu virei as costas para Deus, quando eu deixei de adorá-lo primeiro, para adorar mais a minha terra. Qual é a sua ocupação? O que você faz? O que você é? Qual é a sua ocupação? Jonas diz, eu sou hebreu, eu adoro o Senhor, Criador dos céus e da terra. Por isso eu quero fazer uma pergunta para você. Seu coração está diante de Deus ou diante do que você faz para Deus? Seu coração está diante de Deus ou do que você faz para Deus? Pastor, eu amo muito mais isso aqui que eu faço do que ter um coração diante do Senhor. Então, irmãos e irmãs, você vai virar as costas para Deus. Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim, não faça isso. Quantos aqui são adoradores? Adoramos em espírito e em verdade. Quem é você? Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Qual é a sua ocupação? Eu sou adorador do Senhor que criou os céus e a terra. E de onde você vem? De onde você vem?
Quando os marinheiros perguntam isso para Jonas no verso 8, de onde você vem? Eles não estão apenas interessados na sua localização geográfica, eles estão questionando a sua identidade, a sua origem, e principalmente o que o fez, o que ele escolheu. Você está vivendo em obediência ou você está fugindo? De onde você vem? Você vem da obediência ou você vem do ato de fugir, de se esconder? É aqui que Jonas percebe como que Deus é irônico com a teimosia dele. E Deus, ele é fascinante. É como se Deus dissesse: e aí, Jonas, vai lá, diz para eles agora que você vem de fugir. Você não está fugindo, está dormindo no barco, agora eu fiz com que essa tempestade fizesse com que todo mundo mandasse você orar. Veja, ele fugindo de Deus, Bruno, e a Bíblia diz que ele é obrigado a orar. Ele não quer orar, mas ele é obrigado a orar. E a força. A força. Ora aí, bora, anda. Não, alguma coisa. A gente já fez sorte aqui, a gente já falou com os nossos deuses, só pode ser você. Mas vocês não estão entendendo, eu não quero mais falar de Deus, eu virei as costas para ele. Não, ora, precisamos de uma resposta. Quem é você? De onde você vem? Qual é? De onde você vem? Ele vai dizer: olha, eu reconheço que eu vim de fugir da face de Deus. É curioso porque, sabe, irmãos, em toda a Bíblia, Deus faz perguntas, não porque não sabe a resposta, mas Ele faz as perguntas porque quer que nós venhamos a descobri-la. Às vezes Deus faz perguntas que é curiosa, eu sempre me indaguei isso. Para Adão, Deus pergunta: onde estás? Não que Deus não soubesse onde Adão estava. A pergunta não estava sobre a localização, se estava aqui, acolá, mas sim sobre a separação. Onde você está? Você se separou de mim, aonde você está? Adão, aonde você está? Adão estava perdido no jardim? De forma alguma, ele estava perdido aqui dentro. Onde você está? E quando ele responde, ele descobre: eu estou perdido. Podemos lembrar também da pergunta que Deus faz para Elias, depois que ele vence os profetas de Baal e ouve a voz de Jezabel. Ele chega ao momento e está querendo morrer, e depois ele vai para a montanha, ali na caverna, e Deus faz uma pergunta a ele: o que você está fazendo aqui? Não era curiosidade divina, eu não sei o que ele está. Claro que Deus sabe. Deus estava confrontando ele porque ele estava querendo desistir. O que você está fazendo aqui? Aqui não é lugar de desistência. Você é meu, eu te chamei, não tem para onde você ir, eu te dei autoridade. O que você está fazendo aí desistindo? É curioso isso, porque Deus não pergunta sobre o lugar físico, mas sobre o lugar emocional, porque tem horas que dentro de nós queremos desistir, sim ou não? E eis a pergunta: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Aqui não é lugar para aqueles que desistem, para aqueles que são meus. E Elias ouve aquilo e seu coração é preenchido. E o que dizer para a serva de Sara? Quando Agar foge, o anjo pergunta: de onde vens e para onde vas? O anjo sabia de onde ela vinha e sabia também para onde ela iria. Aqui não é questão geográfica, era propósito e identidade. Agar fugia de Sara, mas Deus queria curá-la antes dela ser enviada de volta. Sara, Agar, de onde você vem? Para onde você está indo? Você está perdida. O ódio dominou você. Você veio do ódio e você está querendo ir para um lugar que o ódio não... Agar, pode voltar. Volte, porque eu que cuido da sua história. Sabe, para Jonas, Deus pergunta: de onde você vem? Não era sobre embarque. Qual porto que você saiu? Não é isso. Não. Era sobre a fuga da presença de Deus. Jonas precisava admitir: Senhor, eu venho de fugir da face de Deus. De onde você vem? Sempre que Deus pergunta, não é porque Ele não sabe, é porque nós esquecemos. Quando Deus pergunta, Ele não
está buscando informação, mas ele está provocando em nós uma transformação muito grande. Deus está trazendo a Jonas um fato que ele mesmo não podia negar. Não dá para esconder da presença de Deus. Salmo de número 139, verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não dá para fugir de Deus. Você pode ir para Tarsis, você pode ir para onde você quiser. Não dá para fugir de Deus. Diga a pessoa ao seu lado, não dá para fugir de Deus. Ele foi para Tarsis, foi para o porão do navio, foi para o fundo do mar, foi para o ventre de uma barriga da baleia, mas quem tem aliança com Deus não consegue fugir dela, porque Deus traz de volta aqueles que são seus. Quando Jonas ouve aquelas perguntas, ele reconhece algo fascinante: mesmo fugindo de Deus, ele é ainda achado por Deus. Por isso que às vezes a gente vai para a igreja, a gente se converte, a gente se quebranta o Senhor, e às vezes a gente se perde no meio do caminho. Alguns acabam se desviando, mas mesmo quando você se desvia, não sei quem já passou por isso, parece que tem alguém ali te chamando, sim ou não? Esse testemunho assim, eu saí, mas eu senti alguém me chamando, algo tocou meu coração, uma voz veio ao meu encontro, eu tive um encontro com Deus. Deus não abandona os seus, como a música entoada com a Denise, olha, Deus não abandona uma das suas ovelhas, pode das 100, se 99, se uma se perder, Ele vai atrás de uma delas, porque Deus não abandona aquele que Ele o chamou. Por isso, irmãos, 2 Timóteo 2,13 diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel a nós, fiel ao amor que Ele tem por nós. Podemos lembrar de Oséias capítulo 11, verso 4, com cordas de amor eu os atraí. Deus criou uma tempestade para ver se Jonas volta ao lugar que ele nunca deveria ter saído. Talvez Deus crie situações em nossas vidas que no momento a gente não entende, situações que nós não gostaríamos, mas são elas que nos fazem voltar à presença do Senhor. Sabe, vou aproveitar que meu pai está ali. Eu me lembro do testemunho no primeiro ano meu de pastoreio em Porto Real. Eu me lembro que eu tive, acho que não tinha dado 2 meses que eu tinha sido então colocado como pastor da igreja. E a igreja tinha um perfil de donos de igreja. E eu me lembro que tinha alguém específico que estava me dando muita dificuldade, muito problema. E eu estava muito injuriado, porque eu falei, poxa vida, por que isso? E eu não tinha vivenciado isso, era a primeira vez. E eu me lembro que aquilo me deixou muito entristecido, eu ficava com raiva, eu orava, Deus, por que isso, por que aquilo? Então eu liguei para o meu pai e falei assim, pai, olha só, está acontecendo isso, está a situação, um rapaz assim, assim, assado. E ele falou assim, filho, dá graças a Deus que ele está aí. Eu falei, não, eu não quero que ele vá embora, sai daqui. Não, você dê graças a Deus. Mas por quê? Porque o fato dele estar aí foi porque Deus entendeu que você precisava orar mais. Às vezes Deus coloca situações em nossas vidas para a gente poder orar mais. Se Faraó não estivesse ali, se o Egito não estivesse ali, eles nunca teriam visto o mar se abrir. Se não houvesse os inimigos ali escravizando o povo, eles nunca teriam visto o poder de Deus se manifestando com as pragas. Às vezes Deus cria situações para que a gente compreenda que Ele é Deus de nossas vidas e que nós temos que orar mais. Mas eu espero que não venha tempestade, amém? Você tem coragem de responder para Deus de onde você vem? Você consegue entender essa pergunta? De onde você vem? Não é da Figueiredo Magalhães 581, não é ali. De onde você vem? De onde você vem? Essa é a pergunta do Senhor. De onde você vem? Talvez você vai dizer, Senhor, eu venho de uma apatia espiritual. Eu confesso que a Ti que eu estou desanimado. Talvez você vai dizer, Senhor, eu venho de uma ferida que eu nunca quis tratar. Senhor, eu venho de uma tentativa de fugir da Tua vontade. O Senhor me manda aí, eu não quero. Senhor, eu venho fugindo do lugar que eu sei que dói, que é o perdão. Eu venho de lá, eu estou fugindo de lá. De onde você vem, pastor? Senhor, eu venho de uma insegurança, Jesus, eu me sinto inseguro, eu não consigo me livrar disso. Sabe a coisa mais engraçada? Quando Deus pergunta de onde você vem, Ele já sabe qual é a resposta. Ele já sabe qual é a resposta.
Mas será que você sabe que ele simplesmente faz essa pergunta para guiá-lo de volta ao lugar que você nunca deveria ter saído? Jonas, de onde você vem? Eu venho de fugir da face de Deus. Então agora está na hora de retornar. Essa é o ponto crucial. E a quarta pergunta, qual a sua nacionalidade? Repita comigo, qual é a sua nacionalidade? Jonas responde aos marinheiros, eu sou hebreu. Século depois, Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, verso 20, nossa cidadania está nos céus. Então, as duas frases se conectam como um eco da mesma verdade. É a mesma verdade. A minha identidade não é apenas onde eu vivo, mas a quem eu pertenço. Veja, de onde você vem? Jonas está dizendo, eu sou hebreu. Jonas está dizendo, eu sou parte da aliança que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó. Não sou apenas uma nação, eu sou aquele que faço parte de uma promessa. E hoje nós podemos responder, olha, eu sou morador do céu. Meu tempo é temporário, mas eu pertenço ao céu. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Nós somos embaixadores do céu na terra. O nosso reino é inabalável. É isso. De onde você vem? Jesus vai afirmar para os seus discípulos em uma oração. João 17:16, enquanto ele ora falando ao Pai, ele diz, eles, os meus discípulos, não são do mundo, como eu também não sou. Nós não somos extraterrestres. Nós somos do céu, amém? Nós somos do céu. Jonas diz, eu sou hebreu, sou parte de um povo escolhido. Paulo vai dizer, nós somos do céu, somos parte de um reino eterno. E Jesus está dizendo, vocês não são mais definidos pela terra em que nasceram, mas pelo céu que gerou você. E isso faz toda a diferença. Aí não mais eu me preocupo, meu Deus, meu pai e minha mãe disseram que eu fui um susto, eu apareci. Não fui planejado. Isso não mais me importa, porque eu sei que lá no céu foi Deus que me gerou. Isso muda tudo, isso muda totalmente. Sabe, as mesmas perguntas que sacudiram Jonas no navio nos sacode hoje. Quem é você? Qual a sua ocupação? De onde você vem? E qual é a sua nacionalidade? Veja, não são apenas perguntas. É o Espírito Santo gritando a nós. Responda antes que o barco afunde. Responda antes que o barco afunde. A gente sempre fala que Deus é um Deus gracioso, é um Deus maravilhoso. Graças a Deus que a paciência de Deus não é igual a minha e a sua. Amém? Graças a Deus. Essa é a pergunta. De onde você vem? Qual é a sua ocupação? Quem é você? Qual a sua nacionalidade? O Espírito Santo nos faz essas perguntas. Irmãos, responda antes que o barco afunde. Deus está nos dando a oportunidade essa manhã. Quando perguntam a Jonas, ele responde, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Quem é você? Quando a tempestade o interrogar, o que você vai responder? Quando a ansiedade disser quem é você, o que você vai dizer? Quando o medo vier e gritar sobre você, quando a dúvida soprar, quem é você, o que você está fazendo aqui, o que você vai responder? Quando o inimigo vier sobre nós, o que nós vamos dizer? Quando o inferno zombar da gente, quem nós somos, o que você vai dizer? A quem você pertence? Tem que ter resposta, irmãos, na ponta da nossa língua. Porque se nós não respondemos, nós vamos naufragar. Se nós não respondemos rápido, nós estamos dizendo automaticamente que há uma crise dentro de nós. Irmãos, o céu está aguardando a resposta da sua boca. Quem é você? Cutuca a pessoa ao seu lado e fala assim, responda antes que o barco afunde. Antes que o barco afunde. Antes que o barco afunde. Responda antes que o barco afunde. Uma coisa eu sei, Deus ministrou o coração que os céus estão abertos para nós durante 6 meses. Eu quero reforçar isso. O céu está aguardando a sua resposta. O céu está aguardando a sua resposta. E talvez a tempestade pare quando você lembrar quem você é. Você entende isso? A tempestade só vai parar quando você lembrar quem você é. Sabe,
Aquela situação que eu mencionei, só acabou a perseguição quando eu comecei a orar, a entender de fato que aquilo é para orar mais. E quando orei mais, aquilo sanou. Quando eu e você nos colocamos na posição de responder o céu, tudo se acalma. Medo, ansiedade, tristeza, frustração, tudo vai parar e se acalmar quando você responder: eu sou profeta de Deus, eu sou amado por Deus, eu sou filho de Deus, eu sou amado. O Senhor diz para mim em João 3 que o Senhor enviou o seu Filho, porque Ele amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho nos dando para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, é isso que eu sou o Filho de Deus, eu sou do céu. Esse mundo vai vir com problemas a milhões, mas quando eu orar no nome do Senhor, eu sei que tudo há de acalmar. Por isso, nessa manhã, eu quero ler mais uma vez Jonas capítulo 1, verso de número 9, em que perguntam a Jonas: quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem e qual é a sua nacionalidade? E ali Jonas diz: eu sou hebreu. Eu faço parte de um povo que atravessou o Mar Vermelho, de um povo que atravessou o deserto, de um povo que atravessou o Jordão, de um povo que adentrou a terra, de um povo em que homens foram jogados na fornalha ardente e não morreram. Eu sou hebreu, há uma aliança de Deus para comigo, eu sou o povo escolhido por Deus, eu sou menina dos olhos de Deus, eu sou hebreu, e Deus tem uma promessa, uma aliança na minha vida, isso tem que queimar em nós. Eu sou hebreu e eu adoro o Senhor que criou os céus e a terra, e por isso ele declara isso e o coração dele se incendeia, e por causa dele a tempestade se acalma. Quem é você? Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós estamos sendo impulsionados a ser uma igreja profética, e quando nós somos uma igreja profética, nós temos que lembrar que se nós nos calarmos, a perversidade irá falar mais alto, se nós nos silenciarmos, o mal falará mais alto. Por isso que nós temos que nos posicionar diante das muitas adversidades e lembrar: eu sou profeta do Senhor, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 1, verso 6, que o Senhor criou o reino de sacerdotes. Eu sou sacerdote na minha casa, eu sou sacerdote onde eu estiver, aonde eu colocar a planta dos meus pés, ali há de prosperar, porque eu carrego sobre a minha vida o Espírito Santo de Deus. Há uma palavra decretada dos céus para mim e para você. Por isso nós temos que lembrar isso com toda a nossa força. Senhor, nessa manhã nós estamos aqui para lembrar e dizer o mais rápido possível quem nós somos. Ouça isso: se você ainda não disse para o medo quem você é, eu quero convidar você a vir aqui ao altar do Senhor. Se você ainda não disse para as dificuldades que você está passando quem você é em Cristo, sai do teu lugar e vamos dizer isso aqui no altar do Senhor, porque nós precisamos fazer isso rápido, antes que Ele nos afogue, antes que a ansiedade acabe com o nosso sono, antes que o medo tire o nosso sono, antes da gente perder a nossa alegria, porque as dificuldades têm capacidade de roubar a nossa alegria. O que você precisa dizer que você ainda não disse para as adversidades que você está vivendo? Pastor, estou vivendo crise em casamento. Então você precisa dizer em nome de Jesus quem você é dentro do seu casamento. Eu sou homem e mulher de Deus. Quem você é nas dificuldades, na tempestade que você está passando. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Nós queremos orar pela sua vida, nós queremos orar pela sua casa, nós queremos reafirmar: Senhor, nós somos homens e mulheres de Deus. Senhor, eu estou vendo situações difíceis na minha família, mas eu sei quem eu sou amado, eu sou profeta, profetiza, eu tenho o sangue do Cordeiro, e essas situações não vão dominar as minhas emoções. Eu sei que o Senhor governa, Senhor, o teu Espírito em mim. Eu sei, Senhor, que tem coisas que me entristecem, mas é o Senhor que me impulsiona, é o Senhor que nos motiva, é o Senhor que nos traz luz, é o Senhor que nos traz graça. Jesus, nessa manhã, essa é a oração que nós estamos fazendo no teu altar, Senhor. Quem nós somos em ti, Senhor, quem nós somos em ti. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, reafirma essa palavra em nós, Senhor. Somos homens e mulheres de Deus, cheios do teu Espírito. A tua palavra diz que o teu poder está sobre nós, que o seu Santo Espírito nos tomou por inteiro. A tua palavra confirma que nós somos um
para contigo. Não há medo que venha nos apavorar, não há insegurança que venha tirar de nós a nossa tranquilidade. Pai, se o Senhor dormiu no barco, nós iremos também em Ti dormir e ter controle daquilo que está diante de nós. Senhor, quem nós somos? Talvez nós iremos dizer, Senhor, que estamos fugindo da Tua vontade, estamos indo para Tarsis, estamos indo, Senhor, para um lugar de medo, estamos indo, Senhor, para nos prender em fortalezas emocionais, mentais, Senhor, mas nessa manhã nós queremos sair, porque entendemos que ali não é o nosso lugar. O nosso lugar, Senhor, é estar na Tua presença, na Tua presença, na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos que Teu Espírito possa vir, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Declare isso. Em nome de Jesus.